Olá, pessoal. Apresentando agora para vocês a fase 3 do nosso projeto. Nosso grupo é formado por mim, Pedro, Luan e Luiz. As variabilidades encontradas no conducto foram 6. São as de banco de dados, tarefas do sistema, armazenamento externo, listener de workflow, serviço de bloqueio e um mecanismo de enfileiramento. Falando um pouco sobre o banco de dados, o conducto fornece um back-end conectado, onde a implementação padrão é o Dynamite, que é um banco da própria Netflix, e existem 7 interfaces que a gente pode implementar para cada um dos backends. É possível misturar e combinar diferentes implementações para cada um deles. A gente tem as classes envolvidas, que são a Metadata DAO, Execution DAO, Queue DAO, que são obrigatórias, e aí você pode mesclar com Index DAO, Event Handler DAO, Pool Data DAO e Rate Limit DAO. Tá aí o diagrama de classes, dessas classes que eu citei. E as customizações permitidas são persistência, fila de tarefas e tratamento de eventos usando Cassandra, persistência e fila de tarefas usando MySQL, persistência e fila de tarefas usando Postgres, persistência, fila de tarefas, tratamento de eventos, pool de dados, limite de taxa usando o Dynamite, que é o padrão, então ele é mais completo e implementa a maioria das classes que são opcionais. E a gente tem a indexação usando o Elasticsearch. Agora, a variabilidade de tarefas do sistema permite com que a gente crie novas implementações das tasks, né? São as tarefas do sistema. As classes, a interface é a Task Mapper e a classe abstrata é o Workflow System Task. Pode passar. Está aí o diagrama. E as customizações permitidas são as seguintes. Essas customizações são os tipos de tasks que a gente pode definir. Então, pode ser uma task de decision, event, HTTP, subworkflow, fork, dynamic fork, join, exclusive join, wait, dynamic task, lambda task, terminate task, Kafka publish, task do while, task JSON, JQ transform, task set variable task. Então, a gente pode definir tarefas de todos esses tipos aí. Pode passar. Falando agora do armazenamento externo, o Conductor utiliza um armazenamento externo para arquivos muito grandes e ele permite que a gente personalize isso também. A interface envolvida é a External Payload Storage. Pode passar. Está aí o diagrama de classes, onde a gente tem o External Payload, o Payload Type e o Operation. Pode passar. E as customizações são o Azure Blob, que é o padrão, né, para o Conductor. E a gente tem o AWS S3 também, que a gente pode colocar. As variabilidades do listener de status do workflow é onde a gente pode criar um listener para incluir notificações e eventos personalizados aí quando os fluxos de trabalho atingem um estado específico. Então, a interface envolvida é o workflow status listener. Pode passar. Aqui a gente tem a classe onde a gente pode ver os status, que é completed, finalized, terminated. Pode passar. E aqui tem as customizações que a gente pode implementar. Tem o conductor aqui, o status publisher, que é onde ele publica uma mensagem contendo um resumo aí do fluxo de trabalho e implementação no QEDAW, e não altera mas não é alterada logo que o evento é concluído ou encerrado pelo fluxo de trabalho. Já arquivo em Workflow Status Listener, ele fornece a implementação do arquivamento de fluxo de trabalho imediatamente após o fluxo de trabalho ser concluído ou encerrado. Então, logo após ser concluído ou encerrado, a gente consegue pegar esse status. E o arquivo with TL Workflow Status Listener é a mesma coisa do de cima, porém, ele utiliza o Time to Live. Falando agora do serviço de bloqueio, da variabilidade, a gente consegue criar implementações aí para o serviço de bloqueio utilizando o locks. A interface envolvida é a lock, pode passar. Tá aí a nossa classe, lock, a interface, né? E aqui a gente tem as customizações permitidas. São Zookeeper, Nup, Local Only e Redis. Um ponto interessante que a gente viu é que nessa customização Nup, ela sempre é uma função que sempre vai dizer que o serviço está desbloqueado, está disponível. Então, é algo bem diferente em que as outras a gente deve estudar um pouco mais aí a implementação.
E, por último, o mecanismo de enfileiramento. O conducto permite a gente criar um mecanismo aí de enfileiramento para execução dos workflows. As interfaces e classes envolvidas são Shared Strategy, Redis Queues Shared Strategy Provider. Tá aí as classes, né, interface. E as customizações do sistema permitido é round robin, tratar a fila round robin ou local on. Agora, mostrando o modelo de features, que apresenta similaridades e variações do sistema, do conductor. É importante observar que possui diversas possibilidades que podem gerar uma nova versão do sistema. Como ele possui CRUDs, implementações de logs, a possibilidade de utilizar Postgres, Cassandra, MySQL em diversos setores do sistema, faz com que cada uma delas gere um novo sistema. Como são muitas possibilidades, a visualização acaba ficando afetada, mas existem alguns dos bloquinhos que são brancos. Esses blocos brancos indicam um CRUD ou um ponto de variabilidade. Pode avançar, por favor? Falando agora das variantes, começando pela parte do banco de dados, temos aqui o Metadata DAO com 4 implementações variantes, que são implementações para as tecnologias de Postgres, MySQL, Cassandra e Redis. O Index DAO possui 2 implementações variantes, ambas são com Elasticsearch. Uma delas é com um client do Elasticsearch, e a outra é Elasticsearch com REST. Provavelmente o conductor utilizava o client do Elasticsearch e sentiram a necessidade de evoluir para o uso do Elasticsearch com REST. O QEDAO possui 3 implementações variantes, que são Postgres, MySQL e Dynamite utilizando Redis. Execution DAO possui 4 implementações variantes, Postgres, MySQL, Cassandra e Dynamite usando Redis. O Event Handler possui 2 implementações, que é o Dynamite utilizando Redis e Cassandra. O Pool Data DAO só possui implementação com o Redis para o Dynamite. Pode avançar, por favor? O Rate Limiting DAO possui uma implementação somente para Redis, assim como o Pool Data DAO. O Task Mapper, no caso, em relação às tarefas do sistema, as tarefas que o Pedro falou anteriormente, cada tarefa gera a sua própria implementação e, portanto, cada uma é um ponto variante do sistema. Todas precisam implementar esse Task Mapper porque ele justamente faz um mapeamento dos tipos de tarefas. O Workflow System Task é uma interface que implementa como será dada a execução da tarefa, e assim como o item anterior, Task Mapper, esse Workflow System Task também possui implementação de todas as tarefas. Agora, falando do armazenamento externo, temos essa interface External Payload Storage, e aí ela tem uma implementação com o S3 da Amazon e com Azure da Microsoft. O Listener de status de Workflow possui 3 implementações variantes, que Pedro já falou anteriormente, que é o Conductor Queue, a Achieving with TTL e Achieving Workflow Status Listener. O Lock, que também já foi citado anteriormente, né? Redis, Zookeeper, Looplock e Local Only. E agora o mecanismo de enfileiramento, que utiliza 2 estratégias, Local Only Strategy e Round Robin Strategy, ambos para o Redis, certo? Falando agora das tecnologias de implementação, por causa da variabilidade do banco de dados,
foram feitas 7 interfaces que elas podem ser implementadas, e no caso dessa implementação, a técnica utilizada é justamente herança e polimorfismo, porque você fornece um mapeamento de métodos para cada um desses DAOs, de serviços que cada DAO desse vai prover, e você implementa da forma como você quer para o banco que você deseja. Então, acaba que utiliza a técnica de herança e polimorfismo, herança da interface, polimorfismo, que é justamente essa união. Para o caso da variabilidade de tarefa de sistemas, você vai fazer, no caso, uma extensão da classe abstrata Workflow System Task e da interface Task Map para cada tarefa, da mesma forma, usando a técnica de herança e polimorfismo. Para o caso da variabilidade de armazenamento externo, foi feita uma interface externa, um payload storage, que quando você implementa, você acaba usando a técnica de herança e polimorfismo. Para o caso da variabilidade de listening de status de workflow, da mesma maneira, foi feita uma interface de workflow, status listening, que quando você implementa, você acaba usando a técnica de herança e polimorfismo. Para o caso de serviço de bloqueio, da mesma maneira, foi implementado a interface lock, que ao implementar, você vai estar utilizando a técnica de herança e polimorfismo. Por fim, para variabilidade de mecanismo de enfileiramento, foi feita uma classe Redis with Sharding Strategy, que ela mantém as estratégias que são implementadas desse Sharding Strategy, que é de uma biblioteca externa do Dynamite, e que justamente como você implementa essas diferentes estratégias, você acaba utilizando esse padrão de projeto Strategy dentro do Conductor. Já no plano para derivação automática, que no caso é quando você quer fazer uma extensão nova dessa variabilidade, para o caso do banco de dados, você vai ter que implementar as interfaces Metadata DAO, Execution DAO, Kill DAO, obrigatoriamente e opcionalmente o Index DAO, Event Handler DAO, Pool Data DAO e Rate Limit DAO. Após você implementar essas interfaces, você vai ter que criar uma classe de configuração que ela vai ter que ser anotada com a anotação Conditional on Properties, onde vai existir uma propriedade name, que vai ter uma propriedade que você vai anotar na classe de configuração e anotar no arquivo de config.properties. Aí, no caso, você vai anotar justamente a segunda propriedade da anotação, é o nome do banco, que ele tem que ser diferente de todos que já tenham no sistema. E para cada um dos DAOs que você implementou, você vai ter que criar um método que instancie uma classe que instancie esses DAOs, retornando uma instância dessa implementação. E após você vai colocar essa propriedade que você colocou nessa anotação no config.properties. Para as tarefas de sistema, funciona um pouquinho diferente, que você vai ter que estender a classe abstrata do Workflow System Task e vai implementar a interface Task Map e você vai adicionar essa nova tarefa num enum, que é chamado no enum no caso, o Task Type, que ele naturalmente vai ser feita a execução daquela tarefa caso a requisição. Para o caso de armazenamento externo, funciona da mesma forma como o do banco de dados, que você vai implementar a interface e vai criar uma classe de configuração com o método, com a notação conditional property, no caso com a propriedade conductor external payload storage type, com o método que retorna a implementação da sua interface, e você vai ter que anotar isso também do config.properties. No listen de status de workflow da mesma maneira, só que o que muda aqui é a propriedade conductor workflow start listen.type. No serviço de bloqueio, a mesma maneira, só que a propriedade aqui é conductor.workflow execution lock.type. Por caso de mecanismo de enfileiramento é um pouco diferente, que no caso você vai implementar a interface sharding strategy da biblioteca externa e você vai colocar essa nova implementação dentro do método get. E além disso, você vai ter que adicionar um novo nome único, um string final, como atributo dessa classe. E você, quando for configurar o seu workflow, você pode colocar essa configuração extra no workflow. Obrigado. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das 3 apresentações do nosso projeto.